Olá pessoal, beleza? Aqui é o professor Jordão para mais uma correção de prova. Então eu vou corrigir as questões de física da FUVEST 2024. Então vamos começar aí, pessoal. Olha lá, no caso aqui, né, eu estou corrigindo a prova V. As questões são as mesmas, só que elas mudam de posição e as alternativas mudam de posição, mas a resposta é a mesma, ok? Então vamos lá. Questão 24. Os experimentos de difração e interferência de luz realizados nos períodos 1800 a 1803, em analogia com os processos de interferência das ondas acústicas, corroboraram a natureza ondulatória da luz. Por outro lado, Einstein introduziu em 1905 o conceito de fóton, em que cada componente monocromático de frequência F da radiação seria equivalente a um sistema de partículas sem massa, cada qual com uma energia HF, sendo H constante de Planck, que é esse valor aqui. A hipótese da existência de fótons só teve ampla aceitação após os experimentos de Compton, em 1922, sobre o espalhamento da radiação eletromagnética na faixa dos raios-x por alvos de elementos leves, como o grafite. De acordo com o texto e seus conhecimentos, é correto afirmar que, pessoal, para você responder isso aí, né, olhando as alternativas, você tem que se atentar a esse parágrafo aqui, ó. A hipótese da existência de fótons só teve ampla aceitação após os experimentos de Compton, em 1922, sobre o espalhamento da radiação eletromagnética. Então, fótons são partículas de luz. Então, olha lá, os experimentos de Compton mostraram que feixes de raio-x exibem comportamento corpuscular. Belezinha? Então era esse parágrafo aqui, e aqui antes ele fala para você que fótons são partículas, tá? Então a luz tem a natureza dual. Ela se comporta como uma onda, mas também se comporta como uma partícula, dependendo da situação aí. Certinho? Resposta B de bola aí. Vamos lá. Nas embalagens de lâmpadas de LED atuais está indicada a temperatura da cor, expressa na escala Kelvin, que corresponde à tonalidade da luz emitida pela lâmpada. A temperatura de cor não indica a temperatura de operação da lâmpada, servindo apenas como uma referência da cor predominante da radiação eletromagnética tecnicamente emitida por um corpo a essa dada temperatura. A densidade de energia eletromagnética irradiada, então a densidade está sendo indicada aqui, ó, uma letra grega chama Rho lambda, certinho? Em função do comprimento de onda lambda da luz emitida. As curvas presentes nos gráficos das alternativas mostram ρ de lambda dividido pelo seu valor máximo, ρ máximo. Tá aqui, ó, o eixo vertical aqui. O máximo de cada curva corresponde ao comprimento de onda máximo predominante da luz irradiada. Com base nessas informações, assinale a alternativa que apresenta o gráfico que melhor corresponde à situação em que a luz predominante seja amarela. Ó, pessoal, ele te deu a velocidade da luz no vácuo, 3/10 a oitava, e ele te deu a frequência da luz amarela, ó, 5/10 a 14. Então você tem que usar a fórmula V igual a lambda vezes F, e você vai descobrir aí o valor do lambda, certinho? Bom, eu vou trocar de tela, que a conta foi feita do outro lado, mas aqui já vai aparecer a resposta, vai ser a C aqui. Então vamos lá ver a resposta, olha lá. A velocidade 3/10 a oitava metros por segundo, a frequência 5/10 a 14 Hz. Então o comprimento de onda é a velocidade dividido pela frequência, ó, 3/10 a oitava dividido por 5/10 a 14. 3 dividido por 5 é 0,6. 10 a oitava dividido por 10 a 14 mantém a base e subtrai os expoentes, 8 menos 14. Então fica 0,6 vezes 10 a menos 6. Bom, só que aqui está em nanômetros, aqui, tá vendo? E eu estou em metros. Então eu vou converter isso aí, ó, para nanômetros. Então primeiro passo aqui, né, ó, eu vou andar com essa vírgula duas casas aqui para a direita, vira 600, certinho? Então o número aqui, ele aumentou 100 vezes, então ele tem que diminuir, na verdade não, desculpa, ele andou 3 vezes, né? 0,6 dá 6, 60, 600, tá? Então ele andou 3 vezes, então ele aumentou 1000 vezes, aqui tem que diminuir 1000 vezes, então em vez de menos 6 fica menos 9 aqui, ó. 600 vezes 10 a menos 9 metros. Bom, pessoal, 10 elevado a menos 9 metros é o nanômetro, que é esse nm. Então, esse valor é a mesma coisa que 600 nanômetros. Então, vamos voltar lá, certinho? Então, tá aqui, ó.
600 nanômetros, certinho? Corresponde ao máximo aqui, ó. Certinho? Luz amarela aí, ó. Certo? Ó. Luz amarela aqui. Belezinha? Sucesso? Diz aí nos comentários o que você achou dessa questão. Se é fácil, difícil, diz aí. Bom, vamos lá então, pessoal. Questão 27. Antes de resolver essa, peço a gentileza, se possível, tá? Se você gostou do canal, compartilha aí com o pessoal, dá um like, se inscreve aí no canal. Joinha? Então vamos lá. 27. Uma empresa júnior de alunos de engenharia projetou um termômetro mecânico para medir a temperatura do óleo utilizado em máquinas e equipamentos, com base na variação da densidade do óleo com a temperatura. Com essa finalidade, emprega-se um objeto de massa M igual a 18 gramas e volume 20 cm3, permanece imerso em um óleo, está preso por um fio ao fundo da superfície, conforme essa figura, ó, tá vendo? O fio está preso aqui, o objeto está aqui, ele está flutuando no óleo porque ele é menos denso, tá? Se é menos denso que o óleo, flutua no óleo, certinho? E no caso aqui o fio está esticado aqui porque tem a força do empuxo empurrando ele para cima, o peso para baixo, o empuxo para cima, o empuxo depende da densidade. Olha lá, a temperatura é medida por meio da variação da tensão do fio, que muda devido à variação da densidade do óleo com a temperatura. O gráfico a seguir mostra a dependência da densidade do óleo com a temperatura. Então, ó, certinho, aqui a densidade do óleo. E para cada valor de temperatura, você tem uma densidade diferente. Nessa configuração, a temperatura na qual a tensão na corda se anula. Então, para a tensão na corda ser nula, pessoal, então nós temos que a densidade do óleo e a densidade do corpo tem que ser iguais, ok? Se for igual, não vai ter uma força resultante esticando esse fio aqui. Bom, qual é que você calcula a densidade do corpo aí que vai ser igual ao do óleo? É massa dividido por volume, então é 18 gramas, divide por 20 centímetros cúbicos, dá 0,9 gramas por centímetro cúbico aí, certinho? Então, você tem que ir lá no gráfico, olha lá, 0,9 de densidade, corresponde a uma temperatura de 150, resposta D de dado aí. Certinho? Beleza? Vamos prosseguir. Questão 42. Considere os textos a seguir sobre o campo eletromagnético ou sobre o campo magnético terrestre, essencial para a manutenção da vida no planeta. O campo magnético é o resultado do movimento do ferro líquido que envolve o núcleo interno do planeta, formado de ferro sólido. Ao gerar uma velocidade maior que aquela da superfície, o ferro líquido produz um campo magnético com dois polos magnéticos opostos, próximo ao polo norte e sul geográficos. O campo magnético do planeta, porém, não é estável e vem enfraquecendo continuamente desde pelo menos 1832, quando o físico e matemático Gauss aferiu pela primeira vez sua intensidade. De lá para cá, medições mais frequentes e precisas confirmam que a intensidade diminui a taxa 17 nanoteslas, né? Tesla é a unidade usada aí para campo magnético, uma delas, né? Por ano. O campo tem 66 mil nanotesla e nos polos 22 mil nanotesla sobre uma faixa do hemisfério sul que vai da África à América do Sul aí. Beleza. Então tá aqui, ó, certinho? Tá aqui a ilustração aí do planeta. Aqui, ó, azul escuro aqui fraquinho, vermelho escuro fortão. Então nos polos é mais intenso o campo, certinho? Mas repare o seguinte aqui, né, ó. Tá vendo que você tem uma região maior do Polo Norte aqui, ó, com cidades habitadas. E aqui, ó, no Polo Sul, você tem uma região menor, né? E não tem muitos locais habitados por aqui. Então, olha só. Com base no texto, nos figuras apresentadas e nos seus conhecimentos, é correto afirmar que... Olha lá, pessoal, resolução. Observando a imagem, vemos que a região norte tem uma região maior com campo magnético mais intenso em relação à região sul. D de dado, ó, embora atualmente o campo magnético terrestre tenha intensidade maior nas regiões dos polos, esta é consideravelmente menor na região do Brasil e adjacências, tá vendo? Ó? A mancha vermelha aqui, né? Pelo menos aqui nessa região aqui do Brasil, ó, nas proximidades, a intensidade é menor do que lá em cima, do que no Polo Norte. Joinha, sussa, vamos prosseguir. Olha lá, questão 50. Um carro movimenta-se por uma rua de mão única, com sentido da esquerda para a direita, ó, daqui para lá, e deixou no asfalto um padrão de pingos de óleo indicado. Tem um pinguinho, depois de um tempo mais um, aí a distância aqui diminuiu, foi diminuindo, os pingos ficando cada vez mais próximos.
Entre as curvas no gráfico da figura 2, indica aquela que melhor corresponde a... Desculpa aí, falha aí. Corresponde... Vamos lá, repetindo aqui. Entre as curvas no gráfico da figura 2, indica aquela que melhor corresponde à dependência da posição do carro com o tempo segundo esses pingos. Adote como positivo o sentido da direita, sentido para a direita, conforme indicado a seta. Bom, você tem várias curvas aqui, né? Ó, você tem concavidade para baixo, uma parábola com cavidade para cima, uma parábola com cavidade para cima, e aqui você tem retas, ó. Posição versus tempo, pessoal. Então, olha só, posição versus tempo, quando dá uma reta, significa velocidade constante, sem aceleração. Então, aqui, ó, se a velocidade fosse constante, a distância entre os pingos seria a mesma, mas não é isso que está acontecendo, ó. A distância entre os pingos está diminuindo. Então, está tendo mudança na velocidade, e detalhe, essa velocidade está diminuindo porque os pingos estão se aproximando aqui. Então, você tem um movimento uniformemente variado. A equação horária que descreve isso, ó, S é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Ó. Esse t quadrado indica que é uma curva, uma parábola, e no caso aqui, como a velocidade está diminuindo em módulo, a aceleração é oposta ao movimento, uma aceleração negativa. Então, quando você tem aceleração negativa, a concavidade é para baixo, alternativa A aqui, certinho? Beleza? Sossegado? Vamos prosseguir aí então. Olha lá. 51. Uma das modalidades do skate é o bowl, disputado em um espaço em formato aproximado de bacia, supondo um bowl com profundidade 2,45. Qual é a máxima velocidade que um skatista partindo do repouso, quer dizer, a velocidade inicial é 0 no ponto mais alto, que é aqui em cima, mais baixa lá em cima, mais alta aqui em cima e mais baixa lá embaixo. Pleonasmo, errei aí, pleonasmo vicioso, né? Mas vamos lá. Com que velocidade ele chega lá embaixo? Bom, então você está desprezando qualquer tipo de atrito aí, né? Te deu a gravidade, então você usa a conservação da energia, né? A energia mecânica inicial é aqui em cima, agora a energia mecânica final lá embaixo. Aqui em cima só tem energia potencial, mgh, e lá embaixo, no ponto mais baixo, só tem cinética, mv quadrado sobre 2. Bom, a massa a gente corta, ó, que ela está multiplicando dos dois lados, você divide pela massa dos dois lados, ela vai embora. Fica gh igual a v quadrado sobre 2, o 2 passa multiplicando, certinho? Fica 2 vezes g vezes h, e para achar a velocidade é só tirar a raiz disso, ó. Então, velocidade é raiz de 2gh. Põe os valores, o g é 10, o h é 2,45. Multiplica os três números aqui, raiz de 49, que é 7. Resposta C. Joia? Belezinha? Vamos tocar o bonde, povo. Olha lá, questão 55. Como ilustrado pela foto, o gerador de Van der Graaf, equipamento popular em parques de ciências, permite o acúmulo de carga elétrica em uma cúpula metálica. A distribuição de cargas na cúpula de um desses geradores, quando ninguém toca, pode ser considerada esférica, pois dois desses geradores, A e B, estão separados por uma certa distância. O gerador A contém uma carga mais Q e o gerador B uma carga mais 2Q, certinho? Sendo a carga aqui positiva, maior que zero. Entre as alternativas, assinale aquela que melhor corresponde ao vetor campo elétrico resultante produzido pelos geradores, um ponto P médio entre eles. Então, ó, esse ponto P do A e do B está à mesma distância, certinho? Então, o A cria um campo elétrico aqui e o B também cria um campo elétrico aqui, certinho? Então, vamos lá. Então, olha só. Então, o B aqui vai criar um campo elétrico apontando para lá, ó. Certinho? Ó, tá aqui o ponto P. Então, o B, no caso, você tem uma esfera positiva, uma carga positiva, as linhas de campo partem dela e vão para o infinito, certinho? Então, considerando o ponto P aqui, ó, tem uma linha, né, uma linha reta, passando pelo ponto P e indo para a esquerda, gera um campo aqui, ó, que eu vou chamar de campo B. O mesmo faz o A, só que o A gera um campo elétrico no sentido oposto aqui, ó, certo? Campo A. Só que como o campo B aqui, ele equivale a 2 vezes o campo A, por quê? Porque, ó, o campo A contém uma carga mais Q e o gerador B, né, tem uma carga mais 2Q. Então, esse campo B aqui, ó,
ele duas vezes mais carga, então ele gera um campo duas vezes mais intenso do que o A. Então você tem aqui, ó, duas vezes o valor do campo para cá e uma vez o valor do campo para cá. A hora que você faz a subtração 2 menos 1, dá 1. Quer dizer, e sobra um campo resultante para a esquerda aqui, ó. Certinho? Então o campo resultante aqui no ponto P é para a esquerda, porque o campo gerado pelo B é maior que o A. Como eles são opostos aqui, né, o B acaba ganhando essa disputa aí. Então, resposta C aí, né, no ponto P ele aponta para a esquerda. Beleza? Vamos lá, questão de circuito aí, ó, 57. A foto a seguir mostra um circuito com 3 resistores, R1, R2 e R3, conectados em uma protoboard, base de contatos. Nesse tipo de placa, os 5 furos de uma mesma linha, né, indicado pelos retângulos amarelos, estão em curto, certinho? Então é como se tivesse um fio unindo esses dois resistores aqui, certinho? Aqui é a mesma coisa, tivesse um fio unindo esses 3 resistores. Bom, o cabo vermelho, os cabos vermelho e preto, por sua vez, estão conectados aos terminais de uma fonte, tá? Uma bateria aqui fornecendo 5 volts. O R1 vale 150 kΩ, né? O quilo significa 1000, é 150 mil ohms de resistência. O R2 e o R3, né, que seriam esses dois aqui, ó, o R2 e o R3, vale 100 kΩ. A corrente elétrica que passa pelo resistor R1 será de quanto? Bom, vamos redesenhar esse circuito, pessoal. Então tá aqui, ó, certinho? Você tem aqui dois resistores em paralelo, que é o R3 e o R2, valendo 100 ohms. Ah, errei aqui, é 100 kΩ. Eu coloquei 100 ohms, mas é 100 kΩ aqui, certinho? E esse aqui vale 150 kΩ aqui, errei também, esqueci de pôr o K aqui, tá? Então esses dois estão em paralelo, ligado em série a um desse aqui, um circuito misto. Tudo isso alimentado por 5 volts. Então vamos achar o resistor equivalente aí, ó. O equivalente seria o R1, que seria o equivalente dos dois, ó. Que é só fazer 100 dividido por 2, quando eles são iguais, divide por 2. Ó. Então é 100 kΩ divide por 2, vai dar 50 kΩ, belezinha? O R2 aqui é esse 150 kΩ aqui, 50 mais 150, 200 kΩ. Então o resistor equivalente aí é 200 kΩ, né? O quilo significa 1000, então é 200 mil ohms. E a corrente, pessoal? A corrente é a DDPU dividido pela resistência R. Bom, a DDP é os 5 volts e a resistência é equivalente a 200 mil. Ó. 5 dividido por 200 mil, 5 dividido por 2 dá 2,5. 2,5 dividido por 100 mil, é só andar com essa vírgula aqui 5 casas para a esquerda. Vai dar 0,0000025, ó. Vamos fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, certinho? Então, dou 5 casas para a esquerda. Ó, e quanto vale isso aqui, ó? Tá tudo em microampere, né? Bom, o único que tem aqui, ó, 25 é o C, deve ser o C, mas vamos lá. Vou andar com a vírgula para a direita para ver quantas vezes ela pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes, certinho? Então, esse 6 vezes significa 10 a menos 6 amperes, que é micro-ohms. Então, é 25 microampere. 25 microampere. Então, resposta C ali, pessoal. 25 microampere. Joinha, Sus, isso aqui já era mais trabalhoso, mais chatinho. Vamos lá. 71. Para esfriar um copo contendo 250 ml de água fervente a 100 graus Celsius, é comum utilizar o seguinte método. Passo 1, coloque esse copo dentro de uma vasilha em contato com 1 litro de água a temperatura de 25. Está aqui, ó, água a 100, aqui fora 1 litro de água a 25. Espera atingir o equilíbrio, certinho? Aí você tira o copo e troca a água da vasilha por mais 1 litro de água a temperatura ambiente. Então, se tira a água, põe outra água também a 25, certinho? Só que agora, detalhe, né? Agora essa água que estava no copo não está mais a 100, a temperatura diminuiu. Então, coloca o copo em contato com a nova água e espera entrar em equilíbrio, quer dizer, atingir a mesma temperatura. Isso é equilíbrio térmico. Após o passo 4 desse método, a temperatura da água será quanto no copo? Então, ela vai sofrer aí 2 abaixadas de temperatura. Então, eu tenho que calcular, fazer o cálculo 2 vezes. É trabalhoso, mas não é difícil, tá bom? Bom, lembrando, pessoal, 1 litro de água são 1000 ml, que é o mesmo que 1000 centímetros cúbicos, certo? E isso aí é o mesmo que 1000 gramas, tá? Cada ml de água tem 1000 gramas aí. Então,
Aqui nesse copo você tem 250 gramas, aqui do lado de fora 1000 gramas, calor específico da água é 1. Então vamos lá. Resolução, passo 1 e 2. Então o calor, né, que a água aqui da vasilha, que eu chamei de Q1, água da vasilha, certinho? Então esse calor aqui recebido vem da onde? Vem da água a 100 graus, que é o Q2. Então a água de fora eu chamei de 1, a água dentro do copo eu chamei de 2. Somando o calor que um perde que o outro ganha, essa soma tem que dar zero, porque eu estou desprezando qualquer perda aí com o ambiente. Tudo bem? Cálculo do calor não tem variação de temperatura, é o que macete, ó. Massa vezes calor específico vezes a diferença das temperaturas, que é a variação de temperatura. Então, ó, M1 vezes C1 vezes T menos 25, porque a temperatura inicial dessa água aqui da vasilha é 25 graus Celsius. Mais o próximo, M2, C2 vezes variação de temperatura da água quente aqui, ó, T menos 100, lembra? Tá sem essa água inicialmente. Bom, põe os valores. A massa de M1 é 1000, calor específico é 1. A massa de M2 é 250, calor específico é o mesmo porque é água, certinho? Agora é conta, né? Musculação aqui, ó. Esse 1000 vezes 1 dá 1000, multiplica pelo de dentro, ó, o primeiro que está dentro, fica 1000 vezes T, distributiva, né? 1000 vezes menos 25 mil. Mesma coisa aqui, ó, 250 vezes T mais 250T, 250 vezes menos 100, menos 25 mil. Bom, 1000T mais 250T você soma, menos 25 mil você soma, dá menos 50 mil. Bom, a gente descobriu o T aqui, que é a temperatura de equilíbrio, após os passos 1 e 2, pega o menos 50, joga para o outro lado, fica positivo. Então, 1250T é igual a 50 mil. 1250T passa dividindo 50 mil, 40 graus Celsius. Beleza? Agora vamos ter que repetir isso aqui, ó, passo 3 e 4, refazer essa conta. Só que agora, aonde tem aqui 100, eu vou colocar 40, porque a temperatura da água que estava aqui dentro do copo abaixou. Então, começa daqui, ó, pega essa linha de baixo aqui que tem os valores, substituo no lugar aqui do menos 100, eu coloco menos 40 e refaço a conta, né, ó, 1000T, menos 25 mil, mais 250T, menos, ó, esse vezes esse dá menos 10 mil. Soma os dois carinhas, 1250T, e soma esses dois carinhas, menos 35 mil. Passa ele para o outro lado da igualdade, fica 35 mil positivo, o 1250 passa dividindo, ó, dividindo vai dar 28 graus Celsius aí, resposta B de bola. Trabalhoso, né? Também achei trabalhoso, tá? Vamos lá, 71 aí. Um protótipo de máquina térmica caseira baseia-se num motor de 4 etapas e pode ser construído com o auxílio de uma bomba de bicicleta, uma pequena câmara de pneu e um aquecedor térmico. Na primeira etapa, o gás da câmara de pneu é comprimido adiabaticamente, quer dizer, você está diminuindo o volume, está tendo variação de volume, só que não está tendo troca de calor, o adiabático não troca calor. Se não está trocando calor certinho, a temperatura não está mudando. Então é uma transformação também isotérmica, tá? Então no gráfico PV, a transformação isotérmica é representada através de uma curva. Belezinha? Bom, continuando aí. Na segunda etapa, o gás é aquecido isovolumetricamente, quer dizer, você aquece o gás, só que você não altera o volume, certinho? Então, se você não altera o volume, né, não tem realização de trabalho aí, tá bom? Mas você está aumentando a pressão, certinho? Bom, continuando, na terceira etapa, o gás sofre uma expansão adiabática, certinho? Então, o volume aumenta, mas a temperatura não muda, porque não tem troca de calor, então é uma transformação isotérmica. E, finalmente, na quarta etapa, um resfriamento isovolumétrico, quer dizer, ele abaixa de temperatura, certinho? Automaticamente a pressão diminui porque você não está alterando o volume. Se o volume não altera, você abaixa a temperatura, menos pressão. Assinala a alternativa que melhor representa o diagrama correspondente a essa máquina térmica. Então seria a aqui. Então vamos lá, pessoal. Primeira etapa aí, ó, você diminui o volume, ó, de V2 para V1 você diminui o volume, só que não teve troca de calor, então você tem uma transformação isotérmica, ó, a curva aqui, certinho? Bom, aí você não altera o volume, ó, tá vendo? Só que você aumenta a pressão.
Depois você aumenta o volume sem troca de calor, outra isotérmica, e depois você mantém o volume constante, abaixa a temperatura e diminui a pressão aqui, certinho? Então é essa figura aqui. Beleza? Então tá bom. E aqui, ó, essa flechinha curva que indica o sentido da transformação, o sentido horário, né, ó. Primeira transformação aqui de V2 para V1, manteve V1 constante, depois de V1 para V2 e depois manteve V2 constante aqui. Joinha? Vamos lá. Uma questão de ondas aí, ó. 73. O experimento de demonstração sobre ondas estacionárias faz uso de uma canaleta disposta horizontalmente, contendo grãos de areia fina e seca. Abaixo da canaleta, posiciona-se um alto-falante que transmite um som, produzindo na canaleta uma vibração associada a uma onda estacionária com um comprimento de onda bem definido. O diagrama representa a imagem digitalizada dos grãos de areia depositados na base da canaleta em um certo instante. Utilize a régua da figura, graduada em centímetros, para assinalar a alternativa que apresenta uma melhor aproximação para o valor do comprimento de onda da vibração em questão. Bom, pessoal, olha lá, note e adote. Os grãos de areia tendem naturalmente a se acumular em torno dos pontos nos quais o deslocamento transversal da canaleta é nulo. Seria chamado de pontos nós, né? Pontos onde não tem oscilação. Então é só pegar uma onda, pessoal, uma onda aqui, ó, pegando uma onda transversal, que é mais fácil de visualizar, certinho? Olha lá. Repara o seguinte, ó. Vamos pegar aqui o 8, ó. Eu escolhi o 8 aqui, você poderia escolher outro ponto, mas eu escolhi aqui, ó, 8 centímetros, certinho? Então aqui, ó, você tem aqui uma crista e um vale. Então, o meio do caminho seria mais ou menos por aqui, certinho? Então, ó, é valor aproximado aqui, certo? Então, o meio aqui seria esse ponto que ele falou aqui. Bom, aí, ó, você vai andando aqui, ó, você vai até o vale, volta aqui para o meio, vai lá para cima, para a crista, e depois volta aqui para o meio, ó. Então, isso aqui é um comprimento de onda, certinho, ó? Um vale completo, uma crista completa. Então, o comprimento de onda é essa distância aqui, ó. Certinho? Que vai daqui até aqui aproximadamente, ó. Então, você tem aqui, ó, 14,6 aí, não? Ó, 14,6 mais ou menos. Deixa eu ver aqui. É um pouco mais aqui, ó, 14,7,8 por aí, certinho? Partindo do 8, ó. Então, você faz esse valor menos 8, ó, 14,7,8 menos 8, aqui vai dar aproximadamente 6,8 aí, certinho? O valor que mais se aproxima dessa distância, 6,8. Então, resposta C aí. Beleza? Então chegamos no final, pessoal. Obrigado aí por ter assistido até agora. Se inscreva no canal, compartilha, curte aí o vídeo, beleza? Estaria ajudando o canal aí. Então até a próxima correção, pessoal. Tchau, tchau.